Meus queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a essa formação, a esse momento bonito aqui que a formação de Cachoeira Paulista preparou para cuidar de vocês que cuidam, das pessoas. Eu me sinto muito lisonjeado por poder ter recebido esse convite do Lúcio, da formação, e também por poder fazer uso da palavra aqui com vocês agora, para, como irmão, mas também como sacerdote, poder partilhar sobre um assunto tão relevante e tão pertinente como esse, que é a depressão, que é a ansiedade, não é? Eu tive a oportunidade de acompanhar várias pessoas, em São Paulo em especial, quando eu morava lá como sacerdote, que vivem esses transtornos ligados a essas realidades, e ainda trabalho com isso, Gosto de abordar essas temáticas. Não é nem que eu gosto, eu vejo como uma necessidade pastoral para esse tempo que nós estamos vivendo. Como padre, não dá para deixar de abordar a realidade que as pessoas estão vivendo. Esses dias até o padre Jonas tirou sarro de mim, que ele falou que quando ele era jovem, o pessoal o conhecia como padre Jonas da Bíblia, E o pessoal está me conhecendo como padre da ansiedade. Falei, estou lascado. Mas, sinceramente falando, meus irmãos, não é nem que eu goste, como eu disse, de falar sobre esse tipo de tema, mas eu percebo que é extremamente relevante para a nossa realidade. Eu me recordo que, no começo do ano passado, quando eu estava em fevereiro no confessionário, atendendo algumas confissões, atendendo alguns irmãos, atendendo algumas pessoas de fora, e eu fui percebendo como que esse tipo de coisa, a ansiedade, os transtornos ligados à ansiedade, a ansiedade que seja factual ou patológica, começou a atrapalhar a vida das pessoas, atrapalhar. A ansiedade hoje em dia tem atrapalhado nossa maneira de dormir, de descansar, nossa aprendizagem, quem trabalha com educação, como a Chileia, sabe como que é difícil hoje em dia as crianças, os adolescentes, terem um foco contínuo em alguma coisa, Até para nós que somos pregadores, os pais, eles sabem o desafio que é. Eles têm parece que é um déficit de atenção generalizado, Uma dislexia generalizada, porque o foco, muitas vezes, está em muitas realidades ao mesmo tempo. E em fevereiro do ano passado, dia 17 de fevereiro de 2017, aliás, do ano retrasado, a Organização Mundial de Saúde publicou aquela pesquisa que, para mim, foi um baque. 2017 não, me perdoe, o ano passado mesmo, 2018. 17 de fevereiro de 2018, constatando que o Brasil já era o país no mundo todo no qual existia o maior número de casos de ansiedade patológica, ou seja, pessoas adoecendo por causa da ansiedade, pessoas entrando em depressão por causa de ansiedade, tendo em vista que de 40% a 60% dos transtornos de ansiedade não tratados tendem concretamente a evoluir para uma depressão, não é? E o Brasil era o país no mundo também com o maior número de tentativas de suicídio de adolescentes em virtude de uma ansiedade, não é? Tendo em vista que o suicídio entre jovens e adolescentes, em especial de 14 a 29 anos, em 12 anos no Brasil, aumentou drasticamente, aumentou quase 80%. Então, são coisas que a gente tem que conversar, não é? São coisas pelas realidades das quais a gente tem que falar, sobretudo vocês, irmãos, que são formadores, eu que sou padre, vocês que são pais. Não adianta, existem mudanças que acontecem que são irreversíveis. Por exemplo, a criação do smartphone, o método de aprendizagem, de ensino depois da internet, algumas coisas, elas são irreversíveis e elas têm um impacto concreto na maneira como a gente pensa, como o nosso cérebro funciona, como a gente se relaciona com Deus, com a gente mesmo, com as pessoas. Então, de agora em diante, eu vejo que os fiéis que eu vou começar a receber, atender, confessar, eles são e estarão cada vez mais afetados por essa lógica desse tempo, a lógica imediatista, a síndrome da urgência que o Papa Francisco falou na Evangelii Gaudium, Parece que tudo é urgente, todo mundo está sempre ocupado, a nossa mente está sempre correndo para fazer alguma coisa, mesmo quando não é necessário. Parece que esse ativismo, ele tem viciado o nosso cérebro, E a gente sabe que o estresse, o ativismo, está aqui a Elaine, que depois vai nos ajudar também como psicóloga, eles têm um impacto quando eles são constantes, quando o cérebro da gente não para, não descansa, quando a gente vive sempre num estado de alerta, eles têm um impacto muito sério na nossa saúde, no nosso descanso e até na nossa espiritualidade, Esse excesso, o estresse, geralmente, ele libera o cortisol e a adrenalina no cérebro, Eu morei muito tempo em São Paulo,
E ali onde é a Canção Nova, quem conhece sabe que é muito cercada de hospitais, né? Ali tem muitos hospitais e tinham muitos médicos que participavam ali com a gente. Eu tenho uma grande amiga que é a doutora Elizabeth, que ela trabalha no Hospital Dante Pazzanese, ela é cardiologista. O Dante Pazzanese é uma das referências de cardiologia no Brasil, não é? Junto com o INCOR, enfim. E ela me dizia, esses dias ela estava me mandando alguns artigos, até me preparando para esse momento, falando dos malefícios para o coração de um estado, devido a um estado de ansiedade e de estresse contínuo, né? A liberação, como eu estava falando, da adrenalina, do cortisol, que acelera muito, né? Gera taquicardia, pode incentivar a formulação daqueles glóbulos brancos, né? Os leucócitos, que atingem também o coração, podem gerar um infarto do miocárdio. Enfim, muita gente ficando doente, tendo infarto por causa de estresse, por causa do ritmo de vida, né? Então, é uma coisa que a gente tem que falar. Eu acho que vocês, irmãos formadores, digo com muito respeito, vão começar a lidar com pessoas cada vez mais ansiosas, seja uma ansiedade factual, seja uma ansiedade patológica. Nós temos que nos preparar, e eu vejo que a gente tem que falar sobre isso, né? Por muito tempo, depressão, ansiedade, esse tipo de coisa foi um tabu. Eu percebo que, sobretudo, essa geração mais jovem de formadores, de padres, a gente e os irmãos também com mais experiência, todos nós estamos nos abrindo, porque a gente está vendo que é uma necessidade, a gente tem que falar sobre isso. Inclusive, nós estamos no Setembro Amarelo, e me chamou tanta atenção que é esse mês de prevenção ao suicídio, que a Organização Mundial de Saúde divulgou uma estatística que quase 86% dos suicídios cometidos, eles seriam ali preveníveis se alguém tivesse falado com a pessoa em questão, se alguém tivesse falado sobre o assunto, se a pessoa tivesse sido ouvida. Então, ou seja, dá para reverter, né? Não é porque a pessoa sente uma tendência ao suicídio, um pensamento, que ela tem que concretizar. É preciso falar sobre isso, né? Então, tem algumas coisas que o padre separou aqui, mas antes disso, eu gostaria de introduzir, meus irmãos, partilhando com vocês uma pesquisa que eu li ontem, um artigo, né, no site Aletheia. Eu vou ficar bem aqui, viu, bem imóvel aqui, que o David me alertou para não sair daqui para lá, que senão a luz que ele comprou tão boa não vai funcionar. Então, eu vou ficar bem imóvel aqui. Inclusive, está muito boa mesmo, David, parabéns por essa aquisição aí para nós. Eu vi um artigo ontem no site Aletheia, e me chamou muita atenção. Algumas coisas eu já sabia, mas outras eu confesso que, mesmo tendo feito teologia, eu nunca tinha ouvido falar. Esse site falava sobre, esse artigo, aliás, sobre 8 santos que tiveram depressão severa, alguns associados à ansiedade e outros não. Eu vou falar agora, resumidamente, sobre cada um deles. O grande Santo Agostinho. Você sabia que Santo Agostinho... Gente, Santo Agostinho, tudo que existe na igreja, foi Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho que escreveu. Tanto que no seminário é uma brincadeira que quando o padre vai citar uma frase bonita que ele não sabe quem é, ele fala, foi de Santo Agostinho, né? Quando você vê o padre meio com cara de dúvida falando que foi de Santo Agostinho, você questione. Tá? Eu digo com experiência de causa, né? Mas eu não sabia. Santo Agostinho, diz um biógrafo dele que conviveu com ele, aqui segundo o site Aletheia, depois eu mando a entrevista, se vocês quiserem, e esse site é credenciado no Vaticano, é um site bem respeitado, né? Eu acredito que os irmãos já tenham lido alguma coisa de lá. Dizem que Santo Agostinho, ele viveu aquele processo todo doido de conversão, né? Foi um cara muito devasso, enfim, muito inteligente, mas muito devasso. Depois que ele se converteu da Santa Mônica, tendo rezado tanto tempo por ele, sua mãe, dizem que depois que a mãe dele morreu, ele começou a ter acessos de raiva, uma raiva descontrolada, como se fosse um transtorno mesmo bipolar, e depressão severa. Diz que ele começava o dia lá em cima, e à noite tinha uma tristeza. Santo Agostinho. E ele conta, sobretudo nas confissões, né, que ele lidava com esses estados de espírito. Naquela época eles não tinham termos sofisticados, rebuscados para falar sobre isso, né? Mas hoje, aplicando a teoria, a gente percebe que eles tiveram esse tipo de coisa. Ele curou através da oração, do sacrifício e do trabalho. Ele disse, certa vez ele disse mais ou menos assim, eu tenho que ocupar minha mente para eu não ficar doido, né? O grande Santo Agostinho. Um outro santo que teve depressão, outra santa, Santa Flora de Beaulieu, eu não sei se é assim que pronuncia, porque meu francês é péssimo, não tenho francês, melhor dizendo, né? Essa santa, gente, ela teve uma infância normal, mas diz a tradição, que era muito comum naquela época, diz a história, que o pai e a mãe dela quiseram buscar demais um marido para ela, era comum naquela época, e arranjaram um marido.
E ela brigou com o pai, com a mãe, fez uma confusão e decidiu ir para o mosteiro, para o convento. E ela passou por tudo aquilo, a família não aceitou, mas disse que quando ela chegou lá, é como se fosse um estresse pós-traumático, né? Quando ela parou, tudo aquilo veio e ela entrou numa depressão profunda. E uma irmã, que era biógrafa dela, escreveu que era uma provação conviver com ela, de tão triste que ela era. Ela era apática, né? E depois foi superando através da oração, né? Mas ela conviveu com isso por muitos anos. Então, olha só. Outro santo que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha ouvido assim a profundidade que foi, Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, gente, o fundador dos jesuítas, o homem que desenvolveu os exercícios espirituais, que por causa dele nós somos cristãos aqui, porque se não fossem os missionários jesuítas, muito provavelmente nós seríamos qualquer outra coisa na América Latina, na América do Norte também, que não cristãos católicos. Ele teve uma depressão profunda, sobretudo depois da conversão. Ele chegou a escrever que ele pensou em suicídio várias vezes. Quando ele começou a desenvolver a teoria dos exercícios espirituais, tem um filme de Santo Inácio, não é muito rebuscado cinematograficamente falando, né? Mas é bonito porque conta bem a história. Quem puder assista na internet, tem no YouTube, tem por aí, mostra um pouco disso. Diz que ele foi tentado tanto que ele sentiu o diabo ali do lado dele. Não se sabe se era o diabo ou se era o estado de ânimo dele, né? Mas ele pensou em suicídio várias vezes. Outro santo que enfrentou essa realidade, essa eu já tinha ouvido falar, Santa Joana Francisca de Chantal, que era a grande parceira de São Francisco de Sales, o grande São Francisco de Sales. Ela fundou aquela congregação, né, para as mulheres mais idosas se tornarem ali celibatárias e religiosas. Mas dizem que depois de 8 anos de casada, ela era casada com um barão. O barão, o esposo dela, faleceu, e o sogro dela era horrível, um temperamento dificílimo, muito machista, né? Obrigou ela e os filhos a irem morar com ele, né? E lá ela sofreu muitos tormentos, muitas humilhações e entrou em depressão. Depressão mesmo, de questionar a própria vida. E São Francisco de Sales a ajudava, a animava. E claro que na época eles não tinham terapeutas bons como Elaine, assim, como outros terapeutas que a gente tem por aí, mas através da oração, através da direção espiritual, que ajuda muito também, ela foi conseguindo, né, separar uma coisa da outra dentro dela, e conseguiu, mesmo assim, dar um testemunho, amando aquele sogro bendito até o fim. Outro santo que passou por isso foi São Noel Chabanel. Interessante a história de São Noel, porque a gente imagina os missionários assim, né? São José de Anchieta, por exemplo. Ele veio para cá, ele se apaixonou pelos índios e escreveu a gramática do Guarani e do Tupi. Mas esse santo, diz a sua biografia do século XVII, ele foi evangelizar os índios no norte dos Estados Unidos. E ele odiava os índios, odiava os costumes, odiava a língua. Ele odiava, sabe? Um missionário que odiava a sua missão. Mas ele fez o voto de ficar ali até a sua morte. Ele fez o voto diante de Deus, mesmo odiando. E foi pouco a pouco se envolvendo, mas ele teve uma depressão profunda, né? Talvez uma síndrome de burnout, por estar ali tão desgastado naquele trabalho que ele fazia. E ele sofreu o martírio e foi santo, vivendo com essa depressão e com esse transtorno que essa situação ocasionou. Santa Elizabeth Ancenton, essa teve de fato, foi a primeira santa nascida nos Estados Unidos. Ela teve muitos problemas com a sua vida, especialmente relacionado à família. Ela pensou várias vezes em se matar. Ela vivia uma contínua sensação de tristeza e melancolia. E mesmo assim se tornou santo. Outro que eu não sabia, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, teve depressão. Teve depressão, diz que ele tinha um sentimento de inutilidade tão grande, que tudo ele se sentia inútil. Ele tinha um sentimento de inferioridade misturado com um pouco de escrúpulo, que era comum naquela época da França jansenista, né? Eles eram muito escrupulosos, mas Cura d'Ars, o padroeiro dos padres, o meu padroeiro, sobretudo dos párocos, ele teve depressão profunda também. E o último santo, a última santa, que teve depressão, essa aqui um pouco justificada, a grande Edith Stein, Santa Benedita da Cruz, que era judia, se tornou carmelita e depois foi levada para o campo de concentração, em Auschwitz, e sofreu tudo, perdeu a família, mas ela teve uma depressão profunda, mas mesmo assim deu testemunho da fé até o fim, né? E passou por esse momento. Então, é interessante eu trazer isso, eu fiz questão de trazer, porque são coisas que nós, seres humanos, passamos, né? Não é uma questão de cristão ou não cristão, coisa de ser humano. E o padre que eu quero agora abordar, dentro de uma perspectiva daquilo que eu escrevi no meu livro,
trazendo alguns elementos que possam trazer luzes para essa realidade. E eu afirmo, eu não sou médico nem psiquiatra, eu trago uma perspectiva pastoral e prática, né? O meu domínio é prático, é pastoral, mas eu confesso que, antes de ser padre, eu até não imaginava como que a gente lida com certas coisas assim bem concretas, e a gente tem que lidar, né? Tem coisa que a pessoa vai falar para um padre que não fala para a mãe, que não fala para o médico. Então, é desafiante mesmo, mas Deus foi me inspirando, e eu, de fato, me interessei pelo tema. Eu falei, não, eu quero ajudar o pessoal, quero ajudar os jovens, sobretudo, né? Eu tenho uma sobrinha de 16 anos, como muitos de vocês aqui têm filhos, sobrinhos, enfim. E eu percebo o quanto que é difícil. Ela é uma menina saudável, uma menina inteligente, mas é desafiante se comunicar, né? Parece que essa geração mais jovem fala uma língua e nós falamos outras, né? Então, nós temos que entender o idioma deles, aprender a gramática deles, senão a gente vai ficar falando sozinho. Enfim, gente, continuando agora, entrando na realidade da ansiedade e da depressão. Você sabia que uma coisa que eu aprendi, descobri escrevendo esse livro, eu usei a teoria de um especialista de Oxford, da Universidade de Oxford, chamado Christian Perrin, que ele escreveu o seguinte, que a evolução, ela foi moldando a gente, o nosso cérebro, para lidar com muitas coisas. Por exemplo, nós fomos aprendendo, os ancestrais, a lidar com o perigo, a lidar com a fome, a comer para armazenar gordura, armazenar fonte de proteína no corpo. Nós fomos sendo moldados, por exemplo, quem mora no hemisfério norte, para lidar com o frio. A evolução foi moldando o gene, o comportamento, o cérebro, a vida humana para lidar com aquilo que era próprio de cada época. Só que esse especialista, o Christian Perrin, ele disse o seguinte, parece que a evolução não desenhou, nós não fomos desenhados, o nosso cérebro não foi desenhado para lidar com o nível de estímulo e de informação que nós estamos recebendo nesse tempo. E eu usei uma outra teoria de um outro especialista de Oxford também, que ele disse o seguinte, que hoje, em uma edição, por exemplo, do jornal The New York Times, de domingo, nós temos mais informação do que uma pessoa tinha na sua vida inteira antes do século XVII, até o século XVII. Em uma edição de domingo, você tem mais informação do que uma pessoa tinha na vida inteira. São 12 milhões de palavras na edição do New York Times de domingo. Então, como Christian Perrin disse, nós estamos tendo problema porque parece que nosso cérebro não foi desenhado pela evolução para lidar com isso. E a gente ainda está aprendendo, a gente não sabe ainda as consequências do uso contínuo desse aparelho. É tudo muito novo, né, gente? Eu acho que 1, 2 gerações depois a gente vai poder entender melhor. Não é que seja ruim, é fantástico o celular, mas a maneira de usar, o impacto na nossa aprendizagem, no nosso jeito de se relacionar, a gente ainda não sabe. Outra coisa que me chamou muita atenção, tem um outro psiquiatra italiano chamado Leonardo Veriachi, que ele é uma referência também nessa área. Ele disse o seguinte, que esse estado contínuo de ansiedade, de liberação do cortisol no cérebro, da adrenalina, ele tem gerado um estímulo tão grande no nosso cérebro que, muitas vezes, o nosso corpo não está encontrando uma vazão para descarregar, para lidar com tudo isso. E isso está se voltando contra a gente. E aí nascem os transtornos, como a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, as fobias específicas, a insônia, a pessoa que deita, o corpo deita, mas a cabeça não para, a pessoa está sempre cansada. Acontece isso, vocês talvez ouviram formandos falando isso, filhos falando isso, ou vivem isso, não é? Parece que o nosso cérebro, o Leonardo Veriachi diz que o corpo não está encontrando vazão, e isso está se voltando contra a gente. E tem muitas doenças associadas à ansiedade, ao acúmulo de coisas. Por exemplo, doenças cardíacas, que o padre já falou, outras doenças como a própria enxaqueca. Eu vi uma pesquisa esse dia que me chamou tanta atenção, falando da fibromialgia. Que a fibromialgia, claro, existem outras causas multifatoriais, né? Não é só isso, mas muitas vezes ela está ligada diretamente ao perfeccionismo. A pessoa que se cobra, que tem que fazer tudo, e aquilo parece que o corpo não sabe lidar, estoura, sabe? Eu não estou fechando o conceito, tá? Pode ser muitas coisas, mas existe uma relevância muito grande. Sabe? E outras doenças. Então, é algo sério, gente. É algo sério. Os nossos formandos estão com esse tipo de comportamento. Nós temos que lidar com isso porque é muito apelo. E outra coisa, nós recebemos muita informação, muita desinformação e muita informação negativa também. Assassinato, guerra, tragédia sempre aconteceu. Mas a gente nunca recebeu tanto a notícia disso como agora.
A gente recebe, por exemplo, se na China tem um abalo sísmico lá e morrem 400 pessoas, automaticamente a gente está sabendo. Antigamente a gente nem sabia. Então tudo isso vai gerando um estado de alerta, um estado de medo na gente. E a gente está nesse mundo, não adianta. Nós somos da Canção Nova, nós vivemos coisas muito bonitas, mas nós estamos nesse mundo, gente. Não tem jeito, nós somos filhos desse tempo. E tudo isso aliado a essa realidade, que é a síndrome da urgência, o imediatismo. A gente está sempre correndo, né? O ativismo, gente, além dele ser... Esses dias eu estava estudando uma perspectiva espiritual, um texto de Santo Agostinho, e é de Santo Agostinho mesmo, tá? Santo Agostinho dizia que o ativismo, esse querer fazer, no fundo, está ligado ao orgulho, que é o maior dos vícios, dos pecados capitais. Por quê? Porque você confia tanto em você, que parece que Deus é uma pecinha, para de vez em quando abençoar uma coisa ou outra, né? Mas eu que tenho que fazer. Claro, você tem que fazer, mas você não é Deus. Você não é Deus. São Gregório Magno dizia que o orgulho é o pai de todos os pecados capitais, porque ele abre brecha para muita outra coisa. Então, parece que nós somos, muitas vezes, viciados no ativismo, no fazer. Aí entra a síndrome de burnout, que é aquele desgaste ligado ao trabalho. E eu vou ser sincero, o que eu fui percebendo fazendo essas pesquisas, meus irmãos, e a Elaine depois pode ajudar, no momento da nossa partilha aqui, que muitas vezes o problema não está ligado ao trabalho em si, mas a maneira como você se coloca no trabalho. O problema, muitas vezes, não está ligado somente ao ser mãe, ao ser esposa, mas a maneira como você se coloca nesse ofício. Por exemplo, eu atendi esses dias uma mãe que ela carregava o filho, o marido nas costas, e ela tinha até inconscientemente um orgulho, tipo assim, sem mim eles não podem sobreviver. Eu falei para ela depois da confissão, falei, ó filha, se você morrer, o teu marido vai arranjar uma 3 vezes mais bonita que você já não está mais aquelas coisas, viu? E ela tinha liberdade, quando ela deu uma cutucada para ela acordar, né? Você tem que se cuidar, minha filha. Você acha que você é quem? Você acha que seu marido depende de você? Você acha que ele vai morrer de fome se você morrer? Não, minha filha, ele compra fast food, ele faz arroz, ele frita ovo. Você não é insubstituível. Então, você não tem que fazer tudo para o seu marido, você não tem que fazer tudo para o seu filho, você tem que ser mãe, sim, é sua missão. Mas seja mãe de maneira diferente, com mais sabedoria, com mais prudência. Por quê? Você está estragando seu filho e seu marido, você está mimando seu filho e seu marido, não carrega no colo quem sabe andar, que você estraga a pessoa, né? E você não vai aguentar. Você já percebeu? Eu, como padre, tenho visto muito isso, e talvez os terapeutas também. Tem pessoas hoje em dia que, às vezes, depois de 40 anos de casado, uma esposa tranquila, serena, sempre gostou do marido. De repente, depois de 40 anos, a mulher surta, tem uma depressão, quer sair de casa, arranja um cara 20 anos mais novo, ou vice-versa, né? Por quê? Porque ela sempre foi vivendo, ela foi sendo mãe, foi sendo esposa, foi sendo pessoa de uma maneira muito tóxica, muito contraproducente para ela mesma, e ninguém aguenta isso, gente. Ninguém aguenta. Então, às vezes, não é o fazer, é como você se coloca. É esse espírito de importância, às vezes, esse vício na atividade que a gente tem. E eu, como padre, falo também numa perspectiva espiritual, o orgulho. No fundo, todo ativista é um orgulhoso. Todo perfeccionista é um orgulhoso. E isso quem disse, mais uma vez eu digo, ele sabe que eu estou falando a verdade, Santo Agostinho. Não foi outro. Quando eu não souber e atribuir a ele, eu vou falar também, que a gente está entre irmãos, né? Foi Santo Agostinho. Continuando. É claro que, abrindo um parêntese, sentir ansiedade é normal. Foi a ansiedade que fez com que os nossos ancestrais garantissem a preservação da espécie. Por exemplo, quando o ancestral estava lá, o homem das cavernas, via um tigre dente de sabre, uma cobra, aquilo startava o estímulo da ansiedade, o cortisol, a adrenalina era liberada, e ele corria. Ele ficava livre, não era morto pelo tigre dente de sabre. Essa ansiedade, ela é normal, não é patológica. Sentir ansiedade não é patológico. O problema é quando a ansiedade sai do controle e começa a ser um estilo de vida. Está entendendo? Tem gente que vive um estilo de vida ansioso, vive um estilo de vida urgente, sobretudo os nossos formandos. Por isso que a gente tem que ter pedagogia. Quando o cara falar, quando a formanda falar, eu preciso disso agora. Calma, será que tem que ser agora mesmo? Porque tudo é para ontem, né? Você já percebeu? Nós estamos num tempo, eu estava conversando com os padres lá em casa, que sempre a gente tem que atender confissão, que todo mundo vai morrer, né? Se eu não me atender agora, eu morro. Então morre, né? Mas me deixa em paz. Calma, não precisa ser tudo para ontem, mas a gente está viciado nisso, né? Viciado. Então, a gente tem que entender que é preciso saber diferenciar, né, a ansiedade normal da ansiedade patológica, a ansiedade factual da ansiedade patológica. Talvez o teu formando esteja vivendo uma ansiedade que seja factual. Ele perdeu a mãe, ele está vivendo um tempo de incompreensão no trabalho, ele foi perseguido por causa de uma coisa. Isso não acontece muito entre nós, é mais lá na Sibéria, né?
no deserto do Atacama, mas se acontecer, você, talvez em algum lugar, para alguém fora do país, você fala que o padre está falando sobre isso, né? Enfim, talvez ele está vivendo um fato que o leve à ansiedade. Aí é momento de acolher, é momento de entender que é normal quando o seu filho, às vezes o filho sai de casa, aquela síndrome do ninho vazio, a mãe fica ansiosa, agitada. É natural, são fatos, né? Mas existem casos nos quais o fato é transmutado para um transtorno. Aí a pessoa perde a noção, ela começa a ser prejudicada. O CID-10, né, que depois a Elaine vai falar, que é o Catálogo Internacional de Doenças, que vai constatar, né, vai mostrar no que de fato é enquadrado um transtorno e no que não é, que é o CID, que é o catálogo que os psicólogos e psiquiatras geralmente usam. Ele traz alguns critérios. E um deles é quando aquele sentimento, aquele estado começa a prejudicar a pessoa, né? Então, quando começa a prejudicar, a pessoa precisa de ajuda, a pessoa precisa de direção espiritual, a pessoa precisa, muitas vezes, de uma intervenção medicamentosa. Aí nós temos hoje, graças a Deus, uma psiquiatra competentíssima, que é a doutora Roseli, patrimônio nosso, já vou usar esse termo, né, patrimônio da Canção Nova, e existem muitos outros. Às vezes o formando vai precisar, mas não é todos os casos que ele vai precisar de medicamento. Depois a Elaine vai falar disso também, com certeza. Então é preciso saber ajudar e saber. Uma coisa que eu descobri também, estudando sobre isso, que muitas vezes os gatilhos de ansiedade eles estão ligados ao ritmo de vida da pessoa. Na grande maioria das vezes. Por isso que a terapia cognitivo-comportamental, a direção espiritual ajuda, porque existem coisas que são frutos de feridas da história, de coisas que a pessoa precisa resolver, e existem coisas que estão ligadas ao ritmo de vida, ao uso do celular, ao excesso de informação, à preocupação exagerada. Então, coisas que a pessoa vai moldar no seu caráter, na sua rotina. Também tem o Valentim Gentil, que é um psiquiatra brasileiro que estudou em Londres. Ele diz que as mulheres também são mais propensas ao transtorno de ansiedade, pela questão de oscilação hormonal, né? Então, talvez você que tem formandas, é preciso ficar até mais atenta, né, a essa realidade. Outra coisa, nesse livro que o padre escreveu, que é o Como Controlar e Vencer a Ansiedade, que o Lúcio pediu para falar um pouquinho dele, né? Eu desenvolvi uma pedagogia, claro, uma metodologia para ficar mais pedagógico, para as pessoas entenderem. Eu escrevi aqui no livro 5 segredos, né? E eu vou dizer aqui para vocês, segredos é um termo mais para quem está fora, não para quem está dentro, né? Uma coisa para as pessoas se interessarem, mas eu vou desenvolver os 5 passos que eu entendi, à luz da Sagrada Escritura, de estudo, para enfrentar a ansiedade e a depressão e para ajudar uma pessoa que vive esse negócio, essa realidade. O primeiro passo é conhecer, o segundo passo é entender, o terceiro é agir, o quarto é mudar e o quinto é confiar. Claro, eu vou desenvolver cada um e explicando para vocês o que o padre quer dizer com cada um deles, aliás. Então, o primeiro passo, o primeiro segredo, né, para se ajudar alguém que está enfrentando a ansiedade, que pode gerar depressão, suicídio, é o conhecer e levar a pessoa a se conhecer. Por exemplo, muitas vezes a pessoa vem até mim, como padre, até a Elaine como terapeuta, e fala, padre, eu estou me sentindo isso. Tá bom, você está sentindo. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é levar a pessoa a entender por que você está sentindo isso, de onde vem isso, porque toda árvore tem uma raiz. Aí é preciso conduzir a pessoa a uma observação, uma autoobservação. Em primeiro lugar, uma autoobservação externa, a sua rotina. Será que você não está fazendo mais coisas do que aquilo que você deveria fazer? Será que você não está tendo muito estímulo, por exemplo, excesso de café, ou estimulantes à noite, que estimulam o funcionamento do cérebro, a taquicardia, né, o coração? Será que você não está querendo corresponder à expectativa demais de todo mundo? Será que você não está num relacionamento abusivo com uma outra pessoa? E relacionamento abusivo não é só onde tem pancada, não, viu? Existem amizades que são relacionamentos abusivos. Existem amizades que são relacionamentos de dependência afetiva, que prejudica a pessoa. Será que você não está querendo corresponder demais? Porque tem pessoas que também se tornam ansiosas porque elas querem ser aquilo que todo mundo quer que elas sejam. E acabam traindo a sua própria identidade. Isso, se a pessoa vive isso, a fatura vai chegar, tenha certeza. A fatura emocional e psíquica. Essa alienação, né? Então, é preciso levar a pessoa a se observar. Será que você não tem sido ativista? Será que você não se viciou na adrenalina? Será que sua mente não está viciada em correr? Será que você não fica no celular até muito tempo? Como que está a rotina dessa pessoa?
Porque talvez a pessoa não consegue dormir porque ela fica até meia-noite ligada na série, né, assistindo. E claro, quer assistir série, que assista, mas a gente tem que... Os especialistas falam, usando um conceito da filosofia grega antiga, que eu gosto muito, do ócio criativo, né, da cabeça ter um momento para a higiene mental, sem fazer nada. Mas hoje a gente se viciou tanto que a pessoa vai escovar o dente, ela liga na série, ela liga naquilo. É importante, a gente tem que se informar, a gente tem pouco tempo. Mas a cabeça da gente tem que ter um tempo de higiene mental, sobretudo à noite. A cabeça precisa parar, sabe? Então, às vezes a pessoa fica até a tarde na série. Em primeiro lugar, você entra no enredo da série. Eu não sei você, eu tenho um temperamento infeliz, que se eu for assistir a série até meia-noite, eu vou sonhar com a série a noite inteira. Eu sou intenso, eu entro, de repente eu estou ali na série. Né? Uma coisa, eu sonhei esses dias, eu estava assistindo um filme, sonhei, ano passado teve invasão de escorpião na casa 10, né? Sonhava com os escorpiões gigantes correndo atrás de mim, eu entro, né? Cada um tem um temperamento e vai ter que se conhecer. No meu quarto, ano passado, apareceram 13 escorpiões, você tem noção? E do Fabrício, que era do lado do padre Fabrício, apareceram 12. Não, no meu foi 14, no dele 13, aliás. Sou medroso para escorpião, meu Deus me defenda. Enfim, sonhava com o escorpião gigante, gente correndo atrás de mim, eu falava, é muita criatividade, né? Cada um tem o seu temperamento, vai ter que se entender. Enfim, é preciso levar a pessoa a se perceber. Como que você está vivendo? Você está fazendo exercício físico? Porque, gente, eu digo para você, para vencer depressão, ansiedade, para prevenir, não dá sem exercício físico. Nem que seja 3 vezes uma caminhada de meia hora por semana, já previne muita coisa. Não é frescura. Antigamente, né, quem é mais antigo de comunidade, lembra que, às vezes, algumas pessoas interpretavam de maneira negativa quando alguém queria fazer exercício físico. Não a comunidade, a sociedade, talvez, né, os cristãos. Não é, a gente é fruto do meio, né? Mas hoje a gente percebeu, é necessário, nem que você odeie fazer exercício, vá odiando mesmo, mas faça. Porque isso é muito importante para combater esse excesso de adrenalina, de cortisol no cérebro, esse estímulo estressante, é importante. Sabe, o irmão da sua casa, o seu formando, ele precisa fazer exercício físico. Ah, eu não gosto de academia. Não precisa fazer academia, vai caminhar, nem que seja ficar na sala, indo e voltando, assim, sala e quarto. Deu meia hora, depois vai dormir. Né? Tem que fazer exercício, gente. Isso é essencial. Sobretudo a gente na comunidade, né? A Márcia lembra, quando eu entrei, era um garotão, né, Márcia? Já não é mais aquele garotão, né? Pegava a Miriam no colo, gente, a Miriam já está casada. Imagina, dei catequese para a Miriam, né, na época. Então, a gente está ficando velho. E não só por isso, a gente tem que fazer exercício físico. Gente, isso precisava ser tem que colocar no diretório. Eu vou falar para o padre Vai para colocar no diretório. Exercício físico é importante, sabe? Então, levar o formando a se perceber. Perceber como que, se ele está respeitando os limites dele, né? Ele está respeitado? E depois eu vou entrar no segundo passo, que é o respeitar-se, né? Eu vou falar mais disso depois. Isso é importantíssimo, porque o diabo mora na comparação, né? A pessoa, fulano estuda até tarde, mas o fulano talvez tenha uma capacidade de fazer isso e você não tem. Talvez ele é noturno e você é matutino, sabe? É preciso levar a pessoa a se entender o que você é capaz. Padre, fulano lê uma vez e aprende. Eu leio 15 e aprendo 15%. Está ótimo. Você é único. Aprenda, trabalhe com a sua limitação, mas respeitando o que você é. Eu vou falar isso no segundo segredo, segundo passo, né? Então, outra coisa, talvez o teu formando está sendo muito perfeccionista. Gente, o perfeccionismo é uma bomba. Saiba disso. Eu estou falando isso com fundamento científico, não estou falando com fundamento espiritual. Também espiritual, né? Que eu sou padre, não dá para dissociar. Mas é uma bomba. Sabe? Ele está ligado, como eu disse, à fibromialgia, está ligado muitas vezes à enxaqueca e tantas outras coisas. Então, a gente precisa levar os nossos formandos a suavizar. A vida da gente já é pesada. Suavizar na casa, suavizar no jeito como lida consigo mesmo, suavizar sendo mais humano consigo mesmo. Às vezes a gente está cobrando da gente coisas que Deus não cobra, e por orgulho, para mostrar para os outros. Depois fica doente e bota a culpa na missão. Né? Muitas vezes o gatilho está dentro de si. Então, levar o irmão a se perceber. Segundo ponto de observação, do conhecer-se, é preciso levar a pessoa a observar dentro de si. Porque muitas vezes a ansiedade também está ligada a uma ferida não superada dentro da pessoa, a um trauma, um complexo. Vou citar um exemplo. Eu acompanhei uma moça em São Paulo. Uma moça devia ter os seus 32 anos. Eu estava bem corrida, eu era responsável de missão, mas eu pedi para uma irmã da Canção Nova lá me ajudar, atendê-la. A irmã atendia de vez em quando, e eu atendia em outros momentos. Menina jovem, bonita, trabalhava numa multinacional, ganhava muito bem,
Só que ela começou a desenvolver um transtorno de ansiedade, que o cabelo dela começou a cair, mas cair muito. Vocês que são mulheres sabem o que isso representa para uma mulher, né? Gente, eu que sou mais alto, olhava de cima, assim, dava para contar no meio da cabeça dela os fios. E ela começou a não dormir à noite. E ela fazia terapia, tomava medicamento, mas não resolvia. E ela foi lá para a gente ajudar, né? Eu me compadeci, eu falei, gente, uma menina jovem, né, começando a vida. E depois de muito tempo de acompanhamento, de oração, aí entra o poder da oração também, porque tem coisas que só Deus vai revelar, né? Só o Espírito Santo vai trazer à luz, porque a ciência, ela pode revelar o problema, mas curar e resolver só o Espírito Santo, né? Lá dentro mesmo. E depois de muito tempo de acompanhamento com essa jovem, essa mulher lá de São Paulo, nós descobrimos o seguinte, que ela tinha uma dificuldade muito grande de dizer não. Ela não conseguia dizer não, era mais forte do que ela. Então, na empresa, o patrão dela, meio malandro, né, esses superintendentes de multinacional, foi socando coisa nela. Mandou um funcionário embora e viu que ela dava conta, não contratou outro, jogou o serviço nela. E na família, todo mundo pedia, ela fazia. E em outro lugar, todo mundo pedia, ela fazia. E o que aconteceu? Essa menina surtou. E depois de vários tempos de acompanhamento com cura interior, a gente percebeu o seguinte, descobriu, né, depois de muito tempo, o Espírito Santo foi nos levando, né, me levando a ajudá-la, que quando ela era criança, ela era muito ligada ao pai. Muito. E o pai dela era um paizão, mas com 2 anos, mais ou menos, quando ela tinha 2 anos, o pai dela e a mãe dela não viviam bem, o pai dela se apaixonou por uma mulher do trabalho e foi embora. E isso nela gerou um sentimento, criança é complicado, né? Eles não processam com o superego, como dizia Freud, né? Com a divisão racional, entendendo, não, meu pai e minha mãe não deram certo, mas meu pai me ama. Não, na cabeça dela é como se ela processasse assim, meu pai foi embora porque eu não fui boa o bastante. Meu pai foi embora porque, no fundo, eu não fui uma filha boa. E ela cresceu com esse sentimento. E é como que, se inconscientemente, ela achasse que todo mundo ia abandonar ela se ela não fosse boa o bastante, se ela não fizesse tudo que as pessoas quisessem, se ela não dissesse sempre sim. Ela tinha um sentimento de rejeição. Olha só como é complexo o ser humano. Depois a Elaine vai nos ajudar a entender ainda mais. Que ela tinha um medo. Então, ela era hiper capaz, bonita, mas ela se cobrava tanto, ela tinha que fazer tudo, porque senão, inconscientemente, ele vai embora que nem meu pai foi. Sabe? Então, depois de um processo de cura interior, a menina conseguiu atingir esse ponto, mudou essa chave dentro dela. Sabe? O patrão dela ficou bravo, porque quando você acostuma alguém a montar de cavalo sobre você, quando você levanta a pessoa cai, ela fica brava, né? Mas que fique brava, que se esborrache no chão. E ela mudou de vida, hoje ela é noiva, ela vive bem, ela superou esse transtorno, graças a Deus. Mas ela teve que descobrir o que estava em desarmonia, gerando ansiedade dentro dela. Porque se você não chega à raiz, você não resolve o problema. Então, conhecer-se, o primeiro passo. Segundo passo, nós precisamos levar os nossos formandos a se respeitarem na situação que eles vivem. Porque, veja bem, muitas vezes o formando vai ter que entender que essa ansiedade está ali e que ele vai ter que lidar com ela. Porque, gente, existem, como eu disse, padrões de ansiedade que são factuais, padrões de ansiedade que são frutos de uma doença, de um desequilíbrio talvez na química cerebral, e existem padrões de ansiedade que são frutos do comportamento. Por exemplo, eu vou ser bem honesto, a minha família, a família do meu pai sobretudo, meu avô veio da Itália e tem aquele jeitão bem italiano, toda para onde, fala com a mão, grita. Quem tem de família assim sabe. Então eu fui criado nesse ambiente, eu vou ser sincero, eu sou agitado por dentro, eu fui criado assim. Tem gente que foi criado com mãe ansiosa, com pai ansioso. Então não adianta, a pessoa é assim, ela vai ter que aprender a conviver com o que ela é e se respeitar. Ela vai trabalhar, vai, mas ela não vai mudar a essência do que ela é, o caráter, o comportamento. Ela vai ter que se respeitar. Então tem coisas, eu vou ser sincero, meu pai, tadinho, até hoje, tem 65 anos, ele vai viajar no outro dia, ele dorme 1 hora à noite. Aí ele vai sair às 5, ele acorda às 3. Né? E eu puxei justamente o temperamento dele, um pouquinho melhorado, graças a Deus, por causa da vida de oração. E da Eucaristia que eu celebro todo dia. Né? Mas é o jeito da gente. Eu vou fazer o quê? É o meu jeito da minha família. Não adianta eu querer ser que nem uma pessoa que foi criada numa paz. Não adianta, gente. Eu tenho que me respeitar. Tem coisas que eu não vou mudar. E eu tenho que levar o formando a se respeitar. Eu tenho que levar o formando, o fiel, a entender quem ele é e a respeitar o que ele pode fazer. Porque ele tem um temperamento. Às vezes, como eu te disse, o filósofo dinamarquês Kierkegaard dizia que a raiz da infelicidade humana é a comparação. Às vezes o fulano consegue e eu não consigo. Fulano superou a depressão e eu não superei. Você tem um tempo, a pessoa, cada um tem um tempo. E a gente precisa se respeitar, gente. Esse respeito tem que gerar uma sincera acolhida
A pessoa precisa acolher o que ela é e o que ela está vivendo. Se ela não acolhe a sua verdade, ela não supera. Se ela não respeita os seus limites, aí é uma outra coisa importante, a gente precisa levar os nossos formandos a respeitarem os limites deles, a respeitarem os próprios limites, porque cada um tem um limite específico, cada um aguenta uma coisa, cada um vai até um ponto específico, e é importante que a gente ajude os nossos irmãos a respeitar, e a respeitar, a gente conduz, quando a gente ensina o formando a se respeitar, a gente precisa trabalhar com o formando a aceitação. Eu li outra pesquisa que me chamou a atenção, há um tempo atrás, que um psiquiatra maltês muito renomado na Europa, eu esqueci o nome do bendito, mas depois eu posso procurar se alguém quiser, ele por anos pesquisou pessoas assim, vivendo transtornos, etc., pessoas normais, e ele constatou que nós gastamos de 60% a 65% da nossa energia psíquica, emocional, tentando reprimir dentro de nós aquilo que a gente não aceita, em nós mesmos. Às vezes a pessoa não aceita a história, não aceita a cor, não aceita a aparência, não aceita o abuso que sofreu, não aceita o nome, não aceita o cabelo, não aceita não ter realizado aquele sonho. Tudo isso gera um desgaste emocional. Não aceita ter casado, não aceita não ter casado, não aceita ser padre, não aceita não ser padre. Gera um desgaste, a pessoa vai gastando uma energia, a pessoa vai ficando prostrada. Às vezes o ritmo da pessoa nem é tão exigente, mas dentro tem aquele peso. Por quê? Porque ela não conseguiu aceitar. E aceitar vai levar a pessoa a integrar. Tá bom, eu não realizei aquele sonho. Tá bom, eu não casei nos anos que eu queria casar. Tá bom, eu não sou o padre que eu gostaria de ser, mas eu sou o padre que eu consigo ser, que é possível para mim ser. Respeito, aceitação e integração. Vamos para o terceiro segredo, ou terceiro passo, que é agir com sabedoria. Nós precisamos estimular os nossos formandos a agirem do jeito certo para enfrentar a ansiedade. E eu vou ler no literal aqui, meus irmãos, porque são 14 pontos que eu coloquei aqui no livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, que são atitudes que eu, através de pesquisa, através de observação prática, eu fui construindo para ajudar as pessoas a enfrentarem a ansiedade. Olha só. Primeiro, para enfrentar a ansiedade, a gente precisa equilibrar o nosso senso dramático e a nossa capacidade imaginativa. Santa Teresa d'Ávila dizia que, às vezes, essa imaginação desequilibrada é a louca da casa, né? As pessoas, às vezes, elas confabulam demais, elas veem de maneira muito grande, né? Nossa, fulano fez isso. Talvez não é isso que o fulano fez, né? A repercussão está dentro da pessoa. Então, equilibrar o senso dramático. Vou falar de maneira bem reduzida, viu, gente? Porque é um livro todo, né? Outra coisa que é importante, aprender a racionalizar as emoções. A pessoa não é o que ela sente, né? Ela precisa entender, isso que eu estou sentindo é verdade? Esses dias atrás eu estava vivendo uma situação, por exemplo, né, que eu falei algo para a pessoa, aí a pessoa me disse, nossa, você me desprezou naquela situação, você me tratou como inferior. Eu falei, olha, eu não te tratei como inferior, a inferioridade está dentro de você, você precisa curar. Eu falei uma coisa simples, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, né? Se você entendeu por causa dessa ferida, eu posso te ajudar a curar. Mas eu não vou assumir sobre mim essa ferida que é sua. Né? Então, racionalizar as emoções. Ou seja, será que o que você está pensando, sentindo é verdade mesmo? Racionaliza, entende, né? Terceiro ponto, procurar ajudar a pessoa a se preparar para aquilo que vai gerar ansiedade nela. Por exemplo, ela tem um compromisso amanhã, então vai fazer uma corrida, uma caminhada no dia anterior, fica um tempo a mais no Santíssimo, come uma coisa leve. Aí eu vou falar no finalzinho aqui sobre a alimentação. A alimentação tem tudo a ver com ansiedade, gente. Eu peguei uma pesquisa da Universidade de Londres que me chamou muita atenção. Outra atitude importante, conduzir a pessoa a não sofrer por aquilo que ela não pode mudar. Eu costumo dizer, se te excede, não pertence a você, pertence a Deus. Aquilo que você não pode mudar não é teu, é de Deus. Se saiu do teu controle, não saiu do controle de Deus. E às vezes a gente sofre por aquilo que a gente não pode mudar. Nossa, padre, eu estou sofrendo tanto, porque eu queria ter 10 centímetros a mais. Me desculpa, meu filho, nessa idade, né? Ou eu querer ter 10 centímetros a menos. Não adianta, eu não vou mudar isso. Eu estou tão depressivo, por quê? Porque eu queria jogar igual o Neymar e não jogo. Não vou jogar igual o Neymar. Estou dando exemplos assim, né, hiperbólicos, mas para dizer que tem coisas que a pessoa não vai mudar. Por exemplo, o passado ela não muda. Padre, eu sofri um abuso. Você já sofreu, acabou. O ontem você não muda. Conduzir as pessoas a aceitar o que elas não podem mudar, o que não depende delas.
Outra coisa que eu já falei, cultivar momentos de ócio criativo, procurar reduzir o estresse diário, ou seja, entender que nem tudo é urgente. Por exemplo, às vezes a gente que é padre, que está em missão, e os irmãos que saem para pregar, muitos irmãos aqui, às vezes você está antes daquela pregação, você fica agitado, você fica... Mas, gente, um dia Deus me falou antes de uma pregação, padre, eu sempre abençoei e derramei a minha graça. Por que você está preocupado? Vai acontecer como sempre aconteceu, a minha parte eu vou fazer. Eu tinha feito a minha, tinha me confessado, tinha estudado. Né? Às vezes a gente tem que reduzir o estresse, porque não precisa preocupar por esse tipo de coisa. Deus vai fazer, as coisas vão acontecer. Ninguém vai morrer, né? Manter o foco de atenção no presente, não precisa nem dizer, Mateus 6, né? Capítulo do 25 ao 34, que é o que fundamenta esse livro todo. Não sofrais pelo dia de amanhã, nem pelo dia de ontem, vivais o dia de hoje, né? Outra coisa que tem tudo a ver com a ansiedade, a gente precisa ser mais organizado. Eu vi uma pesquisa que diz que a ansiedade cresce muito em pessoas que têm um nível baixo de organização. Por quê? Porque pensa bem, se você tem um médico às 8, se você sai de casa 8h30 ou 20 para as 8, aqui em Cachoeira pode ser 10 para as 8, né? Chega lá, você está tranquilo, mas se você deixa para a última hora, você sai atrasado, tropeça, coloca a cueca na cabeça, aí o sinal fecha, você fica bravo, aí o carro da frente está demorando. Mas, gente, sinais sempre vão fechar. Semáforos, né? Aqui em Cachoeira não tem poucos, mas lá em São Paulo. Eu sempre, às vezes, atrasava para as coisas, mas eu pensava, o sinal vou fechar, isso é fato, eu tenho que sair antes, né? Está com pressa, sai antes. Então, a desorganização, ela impacta no nível de ansiedade. Por quê? Porque você faz tudo correndo, tudo afobado, e não respira direito, não oxigena bem o cérebro, isso acaba atrapalhando a produção da sinapse e tudo mais. Outra coisa que é muito importante, procure cuidar bem do momento antes de dormir, né? Não tente resolver coisa séria antes de dormir. Eu tenho feito o seguinte, eu tenho colocado meu celular no modo avião antes de dormir, né? Se for alguma coisa de morte, no outro dia cedo eu vou saber e vai dar tempo de eu chegar no velório, né? E se não for, não é urgente. Eu preciso cuidar de mim, preciso dormir, né? Às vezes a gente não dorme porque tem coisa, é a síndrome da urgência que o Papa Francisco tanto falava, né? Eu tenho que fazer, será que tem mesmo, né? Aquela 1 hora antes de dormir precisa ser sagrada, precisa ser disciplina espiritual para nós, disciplina humana, disciplina mental. Então é isso, eu resumi um pouco as atitudes, tem outras no livro, depois se alguém quiser o livro, se for ajudar, vocês falam com o padre tenta conseguir. Quarto passo, caminhando já para o final, pode parecer até circunstancial, mas é bem interessante que mudar o foco, que é o quarto passo, ajuda muito. Mudar o foco. Por exemplo, a pessoa está com ansiedade numa área, ela precisa mudar o foco. Isso gera um impacto mental muito sério, emocional, impacto na alma. Você está sofrendo com uma situação. Vai caminhar, coloca o celular no modo avião, ou deixa o celular, se desliga daquilo. Você já percebeu que quando você está fazendo uma caminhada rezando o texto, faz a experiência. Muita coisa vem à sua cabeça, você lembra de coisas que você tem que fazer, ideias para a formação, ideias para uma pregação, ideias para o trabalho. Muda o foco, fazendo exercício, muda o foco, talvez tornando mais leve o que está pesado e não precisa pesar, muda o foco, talvez convivendo com outras pessoas, menos celular, menos cobrança. E outra coisa, uma alimentação melhor, gente. Numa universidade também em Londres, está aqui na página 121, eu vou pegar no literal, uma matéria que foi publicada no British Journal of Pharmacology, constatou que depois de 4 meses, eles fizeram experimentos primeiro com rato. 4 meses dando fast food e comida com gordura saturada para os ratos. Depois disso, os ratos estavam apresentando comportamento depressivo e ansioso. Depois pegaram esses mesmos ratos e por 4 meses deram comida saudável, sem tanto carboidrato, sem tanta gordura. Os ratos estavam tranquilos e serenos. Sabe? O que você come, sobretudo à noite, né? Tem gente que se enche de açúcar à noite, isso gera uma adrenalina, uma energia. É preciso vigiar, mudar o foco dessas coisas. E o último passo, esse passo, claro que é importantíssimo. Se eu estivesse falando para uma assembleia lá de pessoas que não são da Canção Nova, que não são dedicados a Deus, eu desenvolveria com mais tempo esse último passo, porque ele é muito importante, mas para nós, eu acho que esse é o nosso beabá. O Padre Jonas, nosso pai fundador, nos ensinou isso muito, que é desenvolver a confiança e a fé. Estimular a confiança e a fé, profundamente. Eu usei o capítulo 6 de Mateus, né, que é o fundamento de todo o livro, e para quem pegar o livro, vocês vão perceber que eu construí o livro de maneira
os 3, 4 primeiros capítulos eu falei pouco da Bíblia, pouco do magistério, está tudo ali, mas implícito, porque eu pensei nas pessoas que às vezes não estão tanto na igreja, e que se vê um padre falando de coisa muito eclesiástica no começo, não vai ler, mas que se interessa porque está sofrendo com ansiedade, né? Então, eu acho que jogar o anzol no aquário é muito fácil, o peixe já está ali, né? Tem que jogar no oceano. Os peixes do aquário, que já participam, que já amam a Canção Nova, já estão aqui. Então, eu construí assim. Mas, nesse último capítulo, os 3 últimos capítulos, eu fui bem objetivo, falando da magistério, falando de oração, falando da importância da oração. E esse último passo, ele é justamente estimular a pessoa a uma confiança abandonada em Deus, como está em Mateus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Ou seja, há um princípio eterno aí. Qual que é o princípio eterno, como nos ensina o Padre Jonas? Obediência gera providência. Sem obediência não tem providência. E com obediência sempre vai ter providência. Buscar em primeiro lugar o reino e tudo mais vos será acrescentado. Então, ou seja, não adianta você querer controlar todas as coisas. Deixa na mão de Deus, porque tem coisas que a gente não controla, gente. E quanto mais a gente quer controlar, mais ansioso a gente fica, né? Esses dias eu gosto de contar essa história, às vezes, em pregação. Uma senhora me diz: padre, eu estou muito preocupada com a situação do meu filho. Com o meu filho, né? Porque esse mundo está tão difícil, né, padre? É droga, é tanta coisa. Eu falei: filha, claro, está difícil. Vem cá, deixa eu fazer uma oração para você, vamos conversar. Aí, depois da conversa, da oração, da bênção, né, eu perguntei: qual idade tem seu filho? Ela: 9 meses, padre. Falei: minha filha, quando o teu filho chegar na adolescência, você já vai ter infartado, né? Eu sei que o mundo está difícil, mas vive a fase da agora, né? Calma. Né? Está preocupado com droga. Eu falei: mas ele já está cheirando cocaína, andando com o traficante? Não, padre. Eu falei: mas minha filha, calma o coração, não é? Ou seja, confie em Deus, viver um dia de cada vez. É o nosso beabá, né, gente? Nós temos o princípio do viver da providência, que é fantástico, mas você sabe que viver esse princípio de viver da providência é um remédio contra a depressão e a ansiedade. Porque muitas vezes a ansiedade e a depressão nascem dessa insatisfação com aquilo que a gente não pode mudar, dessa não aceitação, desse medo com o futuro, desse: meu Deus, como é que vai ser na comunidade daqui a tanto tempo? Claro, a gente tem que fazer a nossa parte, se precaver, pensar de maneira racional, mas tudo está nas mãos de Deus. Acho que o Padre Jonas não tinha noção da profundidade da sabedoria que Deus estava inspirando para ele. Ele mesmo fala, né? Isso aqui não fui eu que escrevi, não, foi Deus, às vezes ele fala, né? Foi o Espírito Santo. Porque olha só, viver da providência, confiar abandonadamente em Deus, é um remédio. É um remédio. Sabe? Você fica muito mais leve. Quando você chega à noite, no seu quarto, na sua cama, cheio de problema, e fala assim: Senhor, olha, estou cheio de problema, mas tudo isso aqui você sabe que não é meu, né? É teu. A obra é tua, a vida é tua, a família é tua. Então, vou dormir, o Senhor cuida, né? Claro que é um treino, que é fruto da oração, da contemplação, mas a gente precisa usar isso que Deus já nos deu, gente, que está na nossa carisma, que é lindo. O viver da providência, o confiar abundantemente em Deus em cada situação, o viver a lei da obediência que gera a providência. Enfim, eu tentei resumir, meus irmãos, porque é difícil falar do conteúdo de um livro, né, de 200 páginas em 50 minutos, mas espero que tenha oferecido luzes, que tenha ajudado. Quero convidar os irmãos agora e as irmãs a ficarem em pé. Vamos ficar em pé um pouquinho, vamos fazer uma oração encerrando aqui esse momento. E depois, a Camila estava me dizendo, nós vamos ter um momento não é um deserto, porque nós vamos dividir em grupos, mas um momento para nós pensarmos sobre o tema, formularmos perguntas, porque depois eu e a Elaine vamos estar aqui para tentar ajudar, tentar responder as perguntas que cada um tem, talvez uma pergunta no pessoal, ou uma pergunta para uma abordagem que você precisa ter com formando, com filho, né? Eu rezo muito pelos pais, gente, ultimamente, de verdade, vocês que são pais, porque eu sei como é desafiante, viu? Eu vejo, né, quanto é desafiante, mas, mais uma vez eu digo, confiando em Deus, né, sem se desesperar, porque Ele que deu a graça de você ter esse filho, essa filha, Ele sabe como esse filho, essa filha funciona melhor que você, porque foi Ele que fez, né? Você foi co-criador, mas o Criador é Ele, e Ele vai te ajudar e vai, né, te dar sabedoria para lidar com cada situação. No momento de reflexão, introspecção, agora, é fato, meus irmãos, que a gente tem que estudar, tem que entender, mas, no fundo, quem nos dá a sabedoria, a perspicácia, a eficácia, é o Espírito Santo. Ele vai nos dar a sabedoria para sermos capazes de entender os sinais dos tempos, né? O Concílio Vaticano II, sobretudo na Gaudium et Spes,
falou tanto da importância de nós sabemos conhecer, identificar, interpretar os sinais dos tempos. Esse é o nosso tempo. Nós estamos nele. Não tem como fugir. Eu quero convidar os irmãos agora, junto comigo, a nós pedirmos, como o Padre Jonas, o nosso pai fundador, sempre nos ensinou, o Espírito Santo que venha sobre nós agora, renovando em nós a assunção, nos dando os instrumentais certos para ajudarmos os formandos, os filhos, as pessoas neste tempo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo, e dai-nos sabedoria. Vem sobre nós, Espírito Santo, e dai-nos discernimento. Vem, Espírito Santo de Deus, em auxílio à nossa fraqueza. Em meio a esse mundo com tantas mudanças, Espírito Santo, o Senhor nunca muda, o amor de Deus dura para sempre. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre o nosso ofício de formar, sobre mim como sacerdote, sobre os irmãos e irmãs que estão aqui, que são formadores. Vem, Espírito Santo, sobre os pais, as mães. Vem, Espírito Santo, dai-nos sabedoria sobre os educadores, os professores. Vem, Espírito Santo, encha-nos agora. Dai-nos a tua sabedoria, dai-nos o discernimento, dai-nos a perspicácia. Vem sobre nós, Espírito Santo, e desacelera o nosso coração, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e desata os gatilhos de ansiedade dentro de nós. Liberta-nos do imediatismo. Liberta-nos da síndrome da urgência. Muitas vezes a nossa mente está correndo tanto. Vem sobre nós, Espírito Santo, desacelera os nossos sentidos, a nossa mente. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos fortalece agora. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos encha nesse momento. Encha-nos com a tua unção. Encha-nos com o teu poder, Espírito Santo. Nós queremos, nós precisamos. Dá-nos sabedoria para lidarmos conosco mesmos, com as situações. Liberta-nos do excesso de autocobrança. Soltemos a nossa voz no Espírito agora, pedindo, irmãos, soltemos com decisão, com vontade, pedindo ao Espírito Santo que venha regar tudo isso que nós ouvimos nesse momento. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, e nos batiza, nos encha. Como aprendemos com o nosso Pai Fundador, nós queremos viver no Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós agora, vem sobre a nossa mente, Espírito Santo, agora. Vem sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre as nossas emoções, sentidos, sobre o nosso intelecto. Vem, Espírito Santo, e nos encha agora, nos batize agora. Vem, Espírito Santo, e dai-nos o entendimento de tudo que ouvimos aqui, Espírito Santo. Dai-nos o entendimento de tudo que ouvimos aqui, Espírito Santo. Dá-nos um entendimento profundo, sereniza o nosso coração. Liberta-nos do sentimento de culpa excessivo, do escrúpulo, da autocobrança. Vem, Espírito de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixa órfãos. Nós não confiamos somente em nós, nós confiamos em Ti, Senhor. E sabemos que o Senhor vai nos conduzir na estrada certa. O Senhor esteja convosco, que desça sobre vós, sobre o trabalho, o ofício de formar de cada um de vocês, meus irmãos, em especial sobre os pais, os educadores, os formadores, sobre toda a nossa comunidade, e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, dignos das promessas de Cristo. Amém.